Hoje a gente vai mergulhar em umas fontes bem legais que contam a história da química. E olha, não é só sobre laboratório e tubo de ensaio, não. É uma história de tipo ideias que mudaram tudo, descobertas que aconteceram meio por acaso e momentos que, nossa, transformaram como a gente entende a matéria. Exatamente. As fontes que a gente separou, artigos, sabe? Anotações de experimentos, uns textos de referência, levam a gente por uns pontos-chave. Desde as primeiras tentativas de organizar os elementos, lá atrás, até entender o átomo por dentro e, claro, o impacto que a química teve e tem na sociedade. Então, nossa missão aqui é destacar esses momentos mais marcantes e as pessoas por trás deles, que fizeram a química deixar de ser especulação para virar a ciência moderna que conhecemos. Preparados? Então vamos lá. Bom, para começar, tinha umas ideias que, nossa, dominaram por séculos. Uma delas era o vitalismo. Ah, sim! Aquela crença de que composto orgânico, coisa de ser vivo, precisava de uma tal força vital, que não dava para fazer em laboratório assim do nada. Isso. Mas aí, em 1828, um químico alemão, Friedrich Wöhler, ele aprontou alguma coisa, né? Aprontou e como? Ele estava tentando fazer cianato de amônio, que é inorgânico, e pum! Acabou sintetizando ureia, que é um composto orgânico encontrado na urina. Isso foi um baque para a teoria da força vital. Um baque direto. E tem mais. Ele e o Berzelius, outro químico importante, perceberam que a ureia e o cionato de amônio tinham, tipo, a mesma fórmula química, os mesmos átomos, só que arrumados diferentes. Foi ali que nasceu a ideia de isomerismo, sabe? Moléculas com a mesma fórmula, mas estruturas diferentes. Que interessante. Mas, peraí, uma ideia tão forte como o vitalismo caiu assim de uma vez? Ou o pessoal ficou meio, será, achando que era só um caso isolado? Ah, com certeza houve ceticismo. Imagina, derrubar uma ideia de séculos com um experimento. Demorou um tempo para a comunidade científica realmente abandonar o vitalismo. Mas o Wöhler abriu a porta, né? E falando em ideias antigas que deram trabalho, tinha a geração espontânea. Aquela de que a vida podia surgir do nada. Tipo, de matéria em decomposição. Lembro do Pasteur. Isso, Louis Pasteur ficou muito famoso por combater essa ideia. Os experimentos dele com os frascos de pescoço de cisne são clássicos. Super conhecidos. São. Mas olha, a história é um pouco mais complexa. Pasteur fez experimentos cruciais, sim. Mostrou que o ar filtrado ou em grandes altitudes não gerava micróbios. Só que tinha um outro cientista, Félix Pochet, que fazia experimentos super cuidadosos também, usando uma infusão de feno fervida. Feno, tipo capim seco? É basicamente um caldo de feno. E nos experimentos dele, parecia sim que a vida surgia espontaneamente. A gente sabe hoje que era por causa de esporos de bactérias no feno que resistiam à fervura, mas na época, nossa, a disputa foi enorme. E tinha muita coisa envolvida, sabe? Filosofia, religião, até política lá na França. Pasteur não provou que era impossível em absoluto, mas os trabalhos dele foram decisivos para o debate. Entendi. Não foi só ciência pura, teve todo um contexto, né? Isso é fascinante. Bom, e enquanto essas ideias caíam, outras surgiam. No século XIX, descobriram tantos elementos novos que a coisa começou a ficar confusa. Como organizar tudo aquilo? Aí que entra o Dmitri Mendeleev, em 1869, um russo genial. Na época conheciam uns 60 e poucos elementos. E ele botou ordem na casa. Como a grande sacada dele foi não só organizar por massa atômica, que outros tentaram, mas agrupar os elementos com propriedades químicas parecidas em colunas. O mais incrível, ele fez isso sem ter a menor ideia da estrutura do átomo por dentro. Prótons, elétrons, nada disso era conhecido ainda. Caramba. E ele previu elementos que nem existiam. Exato. A tabela dele tinha uns buracos e ele falou, olha, aqui vai ter um elemento assim e assado, com tal massa, tal densidade. E acertou em cheio, para o gálio, para o germânio. Ele até corrigiu massa atômica de outros elementos que tinham sido medidas erradas, tudo baseado no padrão que ele viu. Uma confiança impressionante na periodicidade. Isso é demais. E logo depois começaram a fuçar dentro do átomo mesmo, né? Sim. Foi uma sequência rápida. Em 1897, J.J. Thomson descobre o elétron. Depois, em 1909, tem o Robert Millikan. Ah, o experimento da gota de óleo. Esse é famoso.
Famosíssimo. E a sacada fundamental ali, além de medir a carga do elétron com uma precisão incrível para a época, Que foi? foi provar que a carga elétrica não é um fluxo contínuo. Ela vem em pacotinhos, sabe? Em unidades fundamentais. É quantizada. Cada elétron carregava essa unidade mínima de carga. Isso foi, um dos pilares da física quântica que estava nascendo. E tem de pequenos blocos de carga. E falando em descobertas fundamentais, a gente tem que falar da Marie Curie, né? Impossível não falar. Ah, Marie Curie, uma figura extraordinária. Ela e o marido, Pierre, pegaram a descoberta da radioatividade feita pelo Becquerel e foram investigar a fundo, isolando de toneladas de minério 2 elementos novos, o polônio e o rádio. 2 de uma vez? Sim, e ela foi a primeira pessoa, e única até hoje, eu acho, a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes. Física em 1903 e Química em 1911. O trabalho dela não só mostrou que os átomos não eram indivisíveis e imutáveis, como abriu caminhos enormes na física e na medicina, como na radioterapia, isso tudo enfrentando um machismo danado na ciência da época e os perigos da própria radiação, que ela não conhecia totalmente. Uma história incrível de pioneirismo. E essa força da química, ela também saiu do laboratório e mudou o mundo de forma bem drástica, né? Tanto para o bem quanto para o mal. O processo Haber-Bosch é um exemplo disso. É um exemplo perfeito e muito forte. Desenvolvido pelo Fritz Haber e depois industrializado pelo Carl Bosch ali no comecinho do século XX. Basicamente, eles descobriram como pegar o nitrogênio do ar, que é super abundante, mas não reage fácil, e transformar em amônia. E qual foi o impacto disso? Gigantesco. E duplo. Por um lado, a amônia é a base para fazer fertilizante sintético. Isso permitiu uma produção de comida em massa que alimentou e alimenta bilhões de pessoas. Dizem que metade da população mundial hoje depende de alguma forma desse processo para ter comida. Metade do mundo é muita coisa. Muita coisa. Só que, por outro lado, a mesma amônia serve para fazer explosivos. Isso deu um poder de fogo enorme para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, talvez até prolongando a guerra. E, claro, tem o problema ambiental. O excesso de nitrogênio dos fertilizantes indo parar nos rios, nos oceanos, causa uma poluição que a gente lida até hoje. Nossa, que jornada complexa. A gente saiu de derrubar ideias como o vitalismo, passou pelo debate da geração espontânea, viu a organização genial do Mendeleev, a descoberta da estrutura do átomo, a radioatividade da Corrê, e chegou nesse poder imenso e, assim, ambivalente da química industrial com o Haber-Bosch. Cada passo desses revela não só como a matéria funciona, mas como a própria ciência funciona, né? Cheia de debates, influenciada pela época, pelo contexto social e com consequências que vão muito, muito além do laboratório. Afetam todo mundo, a ética, o planeta. Mostra como buscar o conhecimento fundamental pode ter efeitos profundos e às vezes bem inesperados. Fica a mesma reflexão, né? Se a química do século passado trouxe revoluções tão grandes, desde entender o átomo até poder alimentar e destruir em escala global, que fronteira será que a química está explorando agora? E novos materiais, energia, biotecnologia? E que dilemas éticos, ambientais, talvez tão complicados quanto os de Haber-Bosch, as próximas descobertas vão trazer para a gente? É algo para a gente pensar. Até a próxima análise.